Meus cumprimentos à banca que avalia esse trabalho. Nessa defesa, eu apresentarei os referenciais teóricos que embasaram as minhas escolhas para a produção do material didático digital pela plataforma Genially. O título do meu trabalho é Out and About in Belém, integrando identidade regional ao ensino de inglês, e está relacionado ao tema 1, que é ensino de línguas e identidade cultural. Eu vou utilizar partes da cidade, pontos turísticos famosos da cidade de Belém, e a partir desses pontos turísticos e do que é possível realizar nesses pontos, as atividades de lazer, apresentar esse vocabulário aos alunos, utilizando justamente esse conhecimento regional. Nesse sentido, o objetivo de aprendizagem dessa lição é identificar e compreender vocabulário em inglês relacionado a ações cotidianas de lazer a partir da leitura de textos multimodais sobre pontos turísticos da cidade de Belém. Como observa autores como Brown, essa ideia de apresentar o léxico dentro de um contexto está muito atrelada à questão da abordagem comunicativa. É por essa razão que o material ele não apresenta apenas o léxico, mas se utiliza dos textos multimodais para a contextualização. Esse objetivo está atrelado à habilidade número 17 de ensino de língua inglesa, que está presente no 6º ano do ensino fundamental. E essa habilidade, ela trabalha principalmente com a construção desse repertório lexical, do vocabulário. Nesse caso, além do tema ser familiar, que é a questão, por exemplo, das atividades de lazer, ele também se relaciona com a questão da familiaridade dos alunos com esses locais, lugares da cidade que são bastante conhecidos, como a Estação das Docas, o Parque do Utinga e a Ilha de Mosqueiro, que são pontos turísticos muito famosos, não apenas para pessoas que são de fora de Belém, mas também para pessoas que moram aqui. Um outro ponto de habilidade que vai ser trabalhado nesse material é a questão de explorar ambientes virtuais e ou aplicativos para construir repertório lexical na língua inglesa. Então, a construção desse repertório ele se dá principalmente pela exploração das atividades que estão presentes aqui no Genially. Os meus módulos eles estão organizados seguindo uma sequência didática que é muito comum no ensino de inglês, que é Presentation, Practice and Production. Harmer, em seu livro sobre ensino de inglês, destaca que essa é uma abordagem que ela tem suas limitações, mas considerando as restrições do Genially, ela se mostrou a mais adequada. Basicamente, se divide em 3, não é? Presentation é onde o conteúdo ele é introduzido dentro de um contexto. Então, no caso desse material, o contexto são os textos multimodais. Em seguida, tem a questão da practice, que é uma espécie de prática controlada, onde os alunos podem trabalhar e manipular o vocabulário-alvo da lição. Por fim, nós temos a production, que é onde os alunos podem fazer algo com aquilo que eles aprenderam ao longo da lição. Eu pensei em uma atividade que pudesse ser livre dentro das limitações da plataforma. Seguido com Reading the City, que é o primeiro módulo. Eu me baseei principalmente na conceituação de transculturalidade. Então, o Welsh ressalta que nós vivemos em um mundo que ele é profundamente interconectado, que é o mundo globalizado, não é? Então, diferentes culturas estão ali em constante diálogo, e a bagagem que os alunos trazem para a sala de aula faz parte da cultura deles, da identidade cultural deles. Então, por essa razão, esse material ele valoriza aquilo que os alunos trazem como uma ponte para a construção de um conhecimento novo, que é o conhecimento na língua inglesa. É muito comum que a gente encontre por aí livros didáticos, principalmente os internacionais, que trazem uma contextualização muitas vezes fora da realidade dos alunos. Um outro objetivo desse trabalho é de romper com essa hegemonia dos livros didáticos internacionais. Por fim, se alinha a uma linguística decolonial. Então, por que não pensar o ensino de inglês a partir do sul global e não do norte global? Um outro ponto do material é que ele é gamificado. Então, a ideia é que os alunos façam cada um dos estágios e ganhem um badge. E esses badges, eles estão relacionados justamente com a cultura regional. A primeira atividade, ela é chamada What's Your Vibe? E aqui eu procuro fazer uma espécie de pre-reading, onde os alunos podem ter contato com a língua-alvo. Essa questão do pre-reading, ela é reforçada por diferentes autores do ensino de inglês, para citar alguns, Hedge e sobre a importância de preparar os alunos para aquilo que eles vão ler. E eu faço isso através de elementos visuais. Então aqui no material, eles podem passar o mouse por cima e vai dizer o que é, né, em inglês, aquela atividade de lazer. E eles vão clicar para dizer qual atividade eles preferem. E dessa forma, eles já estão sendo introduzidos ao vocabulário-alvo e também a questões que vão aparecer nos textos multimodais. Depois dessa atividade, entra, então, o Reading the City, em que eles vão entrar em contato com diferentes tipos de texto, principalmente aqueles textos que estão em plataformas digitais, como é a questão do post no Instagram, e aí isso entra em contato
muito forte com a questão dos multiletramentos, trazida, né, pelo New London Group, por Crescent Volleyan, por Duboc, em que a linguagem ela é entendida não apenas a escrita e a fala, mas ela inclui também essa questão das imagens, dos gestos, dos sons, dos recursos digitais. Então a leitura ela deixa de ser apenas uma decodificação de letras e passa a ser um conjunto de várias coisas. Então aqui eu trabalho com a imagem, por exemplo, da Estação das Docas, e a ideia é que não fique tão claro justamente para ter esse desafio do aluno para ele identificar, e uma descrição combinando hashtags, combinando emojis, de modo a fazer com que o aluno reconheça aquele gênero textual que já é familiar para ele e consiga, de alguma forma, construir, verificar qual lugar é aquele e observar também quais ações estão atreladas a esse local. Todos os textos eles seguem essa ideia de uma pergunta geral, então é um conhecimento global, e aí se centraliza para uma pergunta mais específica, que é relacionada justamente ao que pode ser feito nesse local. Aqui eu trabalho com post do Instagram, trabalho com uma resenha de um famoso site chamado TripAdvisor. E também trouxe uma história em quadrinhos que foi gerada no ChatGPT a partir de instruções. Eu pensei em uma pequena história de duas crianças, né, indo passear em Mosqueiro e pedi que o ChatGPT gerasse uma história em quadrinhos utilizando coisas que eles podem fazer numa viagem. Cada texto ele traz a questão da verificação da aprendizagem. Se eu clicar aqui em enviar, o aluno vai receber o feedback instantâneo. Quando o aluno completa essa etapa, ele recebe o badge. Como o nosso açaí, essa leitura foi cheia de sabor. Então, sempre relacionando o aspecto cultural com a leitura do texto. Nessa segunda parte, o Words in Action, eu parto bastante de uma abordagem lexical. Pretendo, com isso, né, fazer com que os alunos tenham esse maior contato com o léxico-alvo e também fazer com que eles tenha uma certa diversão, uma certa gamificação. Então aqui eu trabalho com o jogo da memória. Então aqui eles têm um tempo para memorizar e quando eles clicam em I'm ready, eles têm que apertar no nome correspondente àquela ação. Então aqui fly a kite. E aí eles conseguem o ponto. Aí se eles erram, eles podem tentar novamente ou ver os cards todos novamente e aí recomeçar. Depois dessa atividade, uma atividade de teste, que é o Where em Belém. Então, nessa atividade, eles vão poder testar os seus conhecimentos. Então, eu tenho um cartão com um personagem, nesse caso é Chloe, e quando eles viram o cartão, tem 3 atividades que a Chloe gosta de fazer. Eles têm que falar, né, apontar qual é o melhor lugar na cidade para Chloe. Então, por exemplo, fly a kite, ride a bike and have a picnic. Então, o melhor lugar da cidade, onde a gente realmente pode andar de bicicleta mais livremente, é o Tinga. E aí, eles enviam, que consegue verificar a checagem, né? Se eles conseguiram compreender a questão de associar o local com atividades de lazer. Fazem isso para 4 personagens. A ideia é que os lugares se repetissem um pouco para que não fosse muito previsível. E aí, eles ganham o badge, que é o boto cor-de-rosa. Como o boto cor-de-rosa nos rios da Amazônia, as suas palavras nadam. Por fim, vem My Kind of Fun, a última etapa da nossa sequência didática, que é a Production. Então, nessa etapa, os alunos vão utilizar um modelo de cartão postal e eles vão montar um cartão postal imaginando que eles estão enviando isso para algum colega ou algum estrangeiro. Aqui tem a opção deles arrastarem as ações. Eles podem montar da forma como eles quiserem. E eu utilizei cores diferentes para que eles conseguissem observar que o local vai em um determinado ponto do texto e as ações vão em outro ponto. Depois que o cartão postal está completo, eles podem até, inclusive, escolher uma foto. Então, por exemplo, aqui eles estão falando da Estação das Docas. Então, essa é a foto da Estação das Docas. Exatamente como um cartão postal. E aí eles clicam no aviãozinho para enviar. E termina a sequência didática eles ganhando o Muraktan. Então, mais uma vez, eu reforço aquela questão da identidade dos alunos. E isso está muito alinhado com o que Hall coloca, né? Que esse contexto de globalização, as identidades elas se tornam mais plurais e um tanto quanto menos fixas. Então, o ensino de inglês, nesse sentido, ele precisa reconhecer essa complexidade e precisa trazer para os alunos essa questão de que eles podem sim utilizar essa língua para falar sobre si. Até porque, como a gente viu ao longo do curso, língua também é identidade, também se refere à forma como eles existem no mundo.
Eu posso sim trazer a minha realidade e me apropriar dessa língua, que ainda que seja estrangeira, não deixa de ser parte de quem eu posso ser. E aí aparece a última tela com todos os badges, então a gente tem aquela sensação, o aluno tem aquela sensação, né, de dever cumprido, conseguiu todos os badges. Ele pode clicar novamente em qualquer um e voltar para algum conteúdo específico. Então, isso possibilita, por exemplo, que ele possa reciclar um conhecimento que talvez ele tenha sentido que não foi muito bem desenvolvido. Então, essa foi a minha construção de material didático. Deixo aqui na tela as minhas referências bibliográficas das coisas que eu falei ao longo desse vídeo e agradeço pela atenção.